Olá pessoal, nosso segundo vídeo aqui no nosso desafio no Caldeirão de Circe para falar de bruxaria, falar de livros que a gente gosta bastante, e hoje eu vou falar de um segundo livro, mas antes eu queria fazer dois agradecimentos. Eu queria agradecer dois amigos meus que me incentivaram e me deram uma forcinha para eu começar esse projeto. Um é o Tassilim, obrigada, um beijo pelas suas palavras, um beijo pela sua amizade. E obrigada mesmo de coração. E o outro é o Bruno Falck. Bruno, meu querido, obrigada também, viu, meu lindinho? Obrigada por você me ouvir e por você me incentivar a fazer isso também, tá bom? Um beijo pra vocês dois. O que seria de nós sem os amigos, não é verdade? E a autora que eu vou abordar hoje aqui com vocês ela é uma grande amiga nossa, né? De todos os bruxos, de todos os pagãos. A gente deve muito a essa senhora que já partiu para o País de Verão em 99, mas que deixou um legado aí, um legado muito grande. Vocês conhecem a Carga da Deusa? Então, a Carga da Deusa foi escrita por ela, pela Doreen Valiente. E é dela que a gente vai falar hoje com vocês aqui. Então, a Doreen Valiente, ela era uma bruxa inglesa que nasceu, acho que em 1922, se não me engano, e faleceu em 99, né? Depois de um período aí de doenças, ela teve câncer, teve uma série de doenças, morreu velhinha num abrigo para idosos, cercado de alguns amigos. E, como eu falei para vocês, Doreen Valiente deixou um legado muito grande na bruxaria. E esse legado, ele não se restringe somente aos livros, e nem somente à Carga da Deusa, que é uma das orações, dos textos sagrados da bruxaria, hoje conhecidas no mundo inteiro. Não foi só esse o legado da Doreen Valiente. Vou contar um pouquinho da história dela, assim, muito rapidamente, mas quem quiser saber um pouquinho mais sobre a história dela, entrem no site oficial em memória a ela, que está aparecendo aqui no vídeo para vocês. Lá vocês vão ver coisas muito interessantes. Mas o que acontece? Doreen Valiente, ela era uma inglesa que ficou sabendo que existia a prática da bruxaria. Depois que a lei que punia os praticantes de bruxaria foi revogada, então ela entrou em contato com o Gerald Gardner, que foi aí o grande precursor da Wicca, que todo mundo conhece. Bom, então a Doreen Valiente entrou em contato com o Gerald Gardner. Então se iniciou no Coven de New Forest, né? No Coven do Gerald Gardner, que segundo ele havia sido iniciado pela Old Dorothy, que é uma figura aí polêmica, né? Se existiu, não existiu, o Gerald Gardner mentiu, inventou isso, enfim. O fato é que a Doreen Valiente foi iniciada e se tornou a alta sacerdotisa no Coven do Gerald Gardner. Só que, segundo o que a gente leu, o que a gente pesquisou aí, a Doreen Valiente, ela era muito contra a publicidade exagerada da bruxaria. E no começo, quando ela foi iniciada pelo Gerald Gardner, nem a família dela sabia que ela era uma bruxa. Então, mais um motivo para ela querer um pouco de distância dessas coisas muito midiáticas e de aparecer. E aí, ela, segundo o que dizem, ela acabou rompendo com o Gerald Gardner. Alguns dizem que foi porque quando ele faleceu, e então ela resolveu se retirar do coven dele, enfim, não se sabe ao certo. O fato é que ela rompeu, então ela foi iniciada por um ramo um pouco mais tradicionalista de bruxaria, embora alguns tradicionalistas também rechassem esse ramo da bruxaria, que é do Robert Cochrane. Robert Cochrane, que é uma figura também polêmica, muito polêmica, mas que também foi uma pessoa que ajudou na bagagem da Doreen Valiente. Então ela veio do Gerald Gardner, depois ela passou pelo Robert Cochrane, e o Robert Cochrane, segundo alguns estudiosos também, teria sido no passado também um discípulo de Gerald Gardner, é o que dizem alguns. Enfim, depois de um tempo, a Doreen Valiente, então, ela encontrou um equilíbrio. Doreen Valiente tinha muitos amigos e conhecidos em vários ramos
da bruxaria, em várias vertentes da bruxaria, nessa guerra que é a bruxaria, que vocês sabem, vocês conhecem. Ela conseguia transitar por muitos mundos aí, desde dos mais tradicionais até os não tradicionais. É dela uma frase que diz o seguinte: o que nos une é muito maior do que o que nos separa. E eu gosto pra caramba dessa frase, quem me conhece sabe. Eu adoro essa frase e eu levo isso pra minha vida. Então talvez esse ponto, essa frase, essa reflexão, pra mim, talvez tenha sido um grande presente que ela deixou pra gente. Bom, mas vamos falar de um livro que Doreen Valiente escreveu. Este livro aqui, Feitiçaria, a Tradição Renovada, é um livro que eu garanto que é difícil de achar. É bem difícil de achar esse livro. Por quê? Esse livro foi editado aqui no Brasil. Essa aqui é a segunda edição desse livro. Eu não sei se tiveram outras edições, eu não faço ideia. Mas ela foi editada pela Bertrand Brasil. Bertrand Brasil é uma editora que publicou bastante livros de bruxaria. Essa reimpressão aqui, a segunda reimpressão, em 1994. Pra vocês verem como ele é antigo. E ele é muito mais antigo que isso, né? É um livro muito importante pelo seu contexto histórico, né? Como eu falei pra vocês, a Doreen Valiente conhecia muitas pessoas da bruxaria, pessoas que eram mais tradicionais, pessoas que eram menos tradicionais. E ela, então, escreveu este livro aqui e ela aborda no começo, ela conversa com a gente, que é o leitor, tratando exatamente dessas questões de ego, de brigas, de qual é o caminho mais certo, qual é o caminho mais, mais correto aí, o caminho que é verdadeiro, sei lá, né? E ela nos fala assim: devemos, portanto, evitar os excessos, tanto de sigilo quanto de publicidade. Acredito que John é o Evan John Jones, que foi quem escreveu esse livro junto com ela. Ele escreveu o livro e ela foi lá e deu a pincelada, o toque dela. Então, devemos, portanto, evitar os excessos, tanto de sigilo quanto de publicidade. Eu acredito que John tentou manter este tipo de atitude, enquanto esclareceu que existem certos aspectos mantidos em segredo, mostrou um lado da feitiçaria diferente de tudo que foi publicado antes, pelo menos que seja de meu conhecimento. E, ao mesmo tempo, não afirmou ser o único caminho. Pelo contrário, existem hoje várias congregações com suas características próprias que seguem Gerald Gardner, Alex Sanders, Z. Budapest e outros. Não os pretendo depreciar. Como disse anteriormente em meu livro The Rebirth of Witchcraft, o que nos une é muito maior e mais importante do que o que nos separa. Alguns de nós não têm objeções à publicidade, outros preferem permanecer no sigilo. Cuidando para todos sermos sinceros e úteis, podemos conviver e trabalhar juntos com respeito mútuo, como filhos da Grande Mãe e seguidores dos deuses antigos. Então, eu gostaria de trazer essa reflexão para vocês com base nesse livro aqui, que é uma raridade. Na contracapa dele, né? Essa mesma contracapa tem um significado de tudo isso aqui dentro do livro. Ela escreve assim: este livro sobre feitiçaria é o mais sério e o mais profundo entre os disponíveis atualmente sobre o assunto. Alguns leitores, acostumados a uma abordagem mais superficial da antiga religião, poderão achá-lo um tanto quanto perturbador. Na verdade, ele é bem diferente da visão despretensiosa da Wicca, que prevalece hoje em dia, com suas danças desnudas em círculos e uma insistência numa atitude de otimismo e amor universal. Bom, quando a gente lê essa partezinha aqui, a gente fala: nossa, essa mulher odeia a Wicca, essa mulher, né? Mas não, gente, aí vocês vendo aqui, lendo, nossa... Vocês vão perceber que ela, na verdade, ela tá querendo dizer o quê? Que, na verdade, todos nós somos filhos dos deuses antigos. Cada um tem o seu jeito de pensar, cada um tem o seu jeito de trabalhar, cada um tem suas características, seu perfil, né? O seu modo de vivenciar a bruxaria. Chame você a bruxaria de Wicca, chame você a bruxaria de bruxaria, diferenciando da Wicca. Cada um tem o seu modo de pensar. Mas é muito importante que a gente conheça obras como essa aqui. Ela cita grandes nomes da bruxaria com quem ela conviveu, né? No site dela, que eu passei para vocês, tem uma carta que ela escreveu para Janet e Stuart Farrar, que eu vou ter oportunidade de falar deles aqui também. Então, a Doreen Valiente, ela tinha lá os seus jeitos. Ela conheceu o Gerald Gardner, ela fez parte do coven dele. Depois ela saiu, foi para um coven mais tradicionalista, né? Que alguns tradicionalistas também rechaçam, que foi o clã de Tubal-Caim, do Robert Cochrane. Então ela transitou por muitos mundos bruxísticos e ela deixou esse legado pra gente, né? Vamos trabalhar, vamos fazer o nosso melhor sem
falar que nosso é o único caminho verdadeiro, porque isso é um papo que lembra muito outra religião que não é nossa. O livro ele é dividido em 4 partes, né? 4 sessões. A primeira sessão, Rudimentos da Arte, então ela vai falar da fé, a natureza dos rituais, a história do mito. A segunda parte é o Coven, então ela vai falar do Coven, do Sul, do Norte, o iniciado, iniciante, homem de preto, invocador, os juramentos, os instrumentos e símbolos, né? É a terceira parte, então ela vai falar da faca, do cordão, da estaca, de vários instrumentos, do crânio, vários instrumentos aí que muitos de vocês talvez não trabalhem, não usem, mas muito interessante. E a quarta parte, ela coloca os rituais, então ela vai dar aí algumas linhas para que você siga e faça os seus rituais. E aí ela vai falar aqui dos sabás, né? Ela vai tratar aqui dos 4 sabás maiores, né? Ela não trata aqui dos sabás menores. Outra coisa interessante de se mencionar sobre esse livro, que eu quero ler para vocês, está na página 22, é que ela fala o seguinte: o fato de uma pessoa não ser membro de um coven ou de nunca ter sido iniciada em um deles não deverá impedir de venerar os deuses antigos e a deusa, se porventura sentir inclinada a fazê-lo. Significa que terá que buscar o seu próprio caminho, uma forma mais difícil, mas de certa maneira mais gratificante de obter a sabedoria. Todos nós começamos nada sabendo e passamos o resto de nossas vidas aprendendo a descobrir nosso próprio caminho para servir ao poder que chamamos de deusa e de deuses antigos. Então, gente, vale muito a pena vocês lerem esse livro, vocês terem esse livro. Se puderem, busquem nos sebos, busquem aí na internet. Este aqui eu não empresto. Mas busquem, gente, busquem que vale muito a pena e vocês não vão se arrepender de ler esse livro, tá bom? Beijinho pra vocês, até semana que vem.